Olá, cara aluno, tudo bem? Me diz uma coisa, você sabe por que alguns detergentes são chamados de biodegradáveis ou não biodegradáveis? Você sabe por que uma gordura ela é chamada de saturada ou insaturada? Se você não sabe, nós vamos hoje falar um pouco sobre isso, ok? Meu nome é Leonardo Oliveira, professor de Química, responsável aqui pelo canal. E eu peço que você se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho, deixa os seus comentários para que a gente consiga melhorar o nosso canal, tá ok? Muito bem, vamos lá. Qual é a relação da química com essas características? Com o que eu acabei de falar, das gorduras saturadas, insaturadas, dos detergentes biodegradáveis ou não biodegradáveis? Nós vamos trabalhar com o estudo das cadeias carbônicas. O que fala o estudo das cadeias carbônicas, pessoal? Cada cadeia carbônica ela tem uma característica que é intrínseca a ela. E a gente vai estudar as características e as classificações delas hoje, ok? Vamos lá. Aqui a gente fala um pouco sobre a representação das cadeias carbônicas. Se você observa nessa estrutura da esquerda, você vai observar a forma estrutural plana. Na forma estrutural plana, o que é que você tem? Você tem todas as ligações explícitas com todos os elementos. Então, na forma estrutural plana, você representa todas as ligações químicas existentes entre todos os elementos químicos que existem na estrutura. Beleza? Na forma estrutural condensada, você não representa as ligações entre carbono e hidrogênio. Você só vai representar as ligações carbono-carbono. Ok? Na forma estrutural simplificada, você não representa nenhuma ligação. Observa, não tem nenhum tracinho. Ok? Na fórmula em linha. A fórmula em linha, a gente precisa tomar certos cuidados. Por quê? Porque a fórmula em linha é uma representação onde você só vai representar nesta estrutura elementos que sejam diferentes de carbono e hidrogênio. E aí você precisa saber que na estrutura em linha está subentendido aonde está cada carbono e cada hidrogênio. O que você precisa lembrar? Que em cada extremidade e em cada vértice da estrutura em linha você tem um átomo de carbono. Que o carbono faz 4 ligações. Leonardo, e na estrutura em linha não tem hidrogênios? Tem, você só não está vendo. Mas cada carbono, a linha que você vê é a ligação carbono-carbono. Então, numa extremidade que você só observa uma linha, as outras ligações para completar a valência do carbono são com os hidrogênios. Ok? Na fórmula em perspectiva, nós já falamos sobre fórmulas em perspectiva na aula anterior e nós vamos relembrar agora. O que nós temos na fórmula em perspectiva? Nós temos representações espaciais. E aí, se você observa R, C e R1, você tem esses 3 átomos em um mesmo plano. R3, o que significa esse tracejado? Significa que o R3 está atrás do plano. R2, o que significa essa ligação cheia? Significa que o R2 está à frente do plano, está se aproximando de você. Ok? Classificação das cadeias carbônicas. Olha aí. A gente pode classificar as cadeias em abertas, quando a gente sabe exatamente aonde começa e aonde termina. A gente consegue ver as extremidades bem nítidas. Nós temos a cadeia fechada ou cíclica. Óbvio, como o próprio nome está dizendo, ela é uma cadeia fechada, cíclica, ok? E nós temos a cadeia mista. Na cadeia mista, a gente tem uma parte fechada e uma parte aberta, ok? Quando a gente fala de cadeias aromáticas, o composto aromático mais comum de ser estudado no ensino médio é o anel benzênico. O que é o anel benzênico? É um ciclo de 6 membros
com alternância entre ligações duplas e simples. Essas ligações π, elas não são estáticas, elas estão se movimentando. E esse movimento a gente dá o nome de ressonância. Daí, não é comum você ver a representação do benzeno como essas duas estruturas que estão aí mais à esquerda na sua imagem. O mais comum é você observar o benzeno como essa estrutura aí da direita, entre colchetes, que é o ciclo de 6 membros com a rodinha no meio. Essa rodinha representa a ressonância dos elétrons π do benzeno, ok? Então, essas serão as cadeias aromáticas que nós vamos estudar. Muito bem. Classificação das cadeias abertas. Galera, quanto ao tipo de ligação, observa. Se eu observo entre carbonos somente ligações simples, aquela cadeia ela é classificada como uma cadeia saturada. Se eu tenho ligações duplas ou triplas, aquela cadeia ela será insaturada. Não esquece, dupla ou tripla tem que estar entre carbonos para que você caracterize a cadeia como sendo insaturada. E aí, a gente entra no detalhe que eu falei no comecinho da aula, que são gorduras saturadas e insaturadas. Gorduras saturadas são aquelas onde você só tem ligações simples entre carbonos. Gorduras insaturadas são aquelas onde você tem ligações duplas ou triplas entre carbonos. E por que as gorduras saturadas fazem tão mal? Porque a gordura saturada ela é mais densa, então ela é mais difícil de ser carreada, ela se acumula. Outro fator extremamente importante, e isso vai ser estudado um pouco mais adiante, quando a gente for falar de reações orgânicas. O porquê que as estruturas, que as cadeias saturadas, elas são mais difíceis de ser metabolizadas? Porque a quantidade de reações químicas que ocorrem com compostos saturados é bem menor do que a quantidade de reações químicas que ocorrem com compostos insaturados. Ok? Vamos adiante. Quanto à disposição dos átomos na cadeia. Pessoal, é simples. O que é uma cadeia normal? Cadeia normal é aquela onde eu observo somente duas extremidades. Vamos falar de outro modo. Cadeia normal é aquela cadeia onde você só tem carbonos primários e secundários. Ok? Não está lembrando o que é carbono primário e secundário? Dá uma olhada na primeira aula, que a gente relembra, ok? Cadeia ramificada. O que é uma cadeia ramificada? É uma cadeia que apresenta, obviamente, ramos, como o próprio nome está dizendo, que são estruturas que são extremidades a mais. Como é que a gente classifica para todas as cadeias uma cadeia ramificada ou não? Cadeia ramificada é aquela que tem carbonos terciários ou quaternários. Na cadeia normal eu só tenho carbonos primários ou secundários. Na cadeia ramificada, além dos primários e secundários, eu terei carbonos terciários e quaternários. Tranquilo? Quanto à natureza dos átomos. A cadeia ela será homogênea se eu não tiver nenhum átomo diferente de carbono e hidrogênio entre carbonos. Se eu tiver algum átomo diferente de carbono e hidrogênio, esse átomo ele é chamado de heteroátomo. Então, o que é o heteroátomo? É qualquer elemento químico que seja diferente de carbono e hidrogênio e que esteja na cadeia. Porém, a cadeia ela só será considerada heterogênea se esse heteroátomo estiver entre carbonos. Então, observe aí, nesse exemplo da direita. Se você observar, eu tenho dois heteroátomos, o N e o O. Porém, o único heteroátomo que torna essa cadeia heterogênea é o N, porque o N é o elemento que é diferente de carbono e hidrogênio que está entre carbonos. Observa, o O ele está entre um carbono e um hidrogênio. Ele é um heteroátomo, mas não é por causa deste heteroátomo que a cadeia é heterogênea. Tranquilo?
Aqui, cadeias alicíclicas. O que são cadeias alicíclicas? Pessoal, tudo que tem o prefixo ali fala o contrário de aromático, ok? Então, nós temos estruturas alifáticas e aromáticas. Tudo que for alifático é o contrário de aromático, independente de ser aberto ou fechado, ok? Então, vamos lá. Quanto ao tipo de ligação, aí a gente já observa tudo de novo, porém na cadeia fechada. Se eu só tenho ligações simples entre carbonos, aquela cadeia será saturada. Se eu tenho ligações duplas ou triplas, aquela cadeia será insaturada. Aqui, cadeia homogênea, se eu só tenho átomos de carbono e hidrogênio na estrutura. Cadeia heterogênea, se eu tenho um heteroátomo entre carbonos. Semelhante das cadeias abertas. Ok? Nas cadeias aromáticas, eu tenho aromática mononuclear, quando eu tenho somente um núcleo benzênico, e eu tenho as cadeias polinucleares, quando eu tenho 2 ou mais núcleos benzênicos. No polinuclear, ele pode ser de núcleo condensado, quando eu tenho 2 carbonos que são comuns aos 2 ciclos, aos 2 núcleos aromáticos, ou eu tenho de núcleo isolado, quando não tem nenhum carbono comum, ou no mínimo um. Ok? Hibridização do carbono. Galera, o carbono ele tem uma hibridização. E lá no primeiro ano você estuda a hibridização, mas a aplicação prática que é mais cobrada para vocês é aqui, na química orgânica. Se você tem um átomo de carbono que faz 4 ligações, uma será sigma, as outras serão π. Então eu tenho uma sigma e 3π, a hibridização será sp3. Ok? Vamos de novo. Se eu tenho um carbono que faz uma ligação dupla e 2 ligações simples, olha para cá. Esta dupla será S, as outras serão P. Então a hibridização será SP. Ok? Se eu tenho agora 2 duplas, SP, ou se eu tenho uma simples e uma tripla, também será SP. Ok? Aqui a gente mostra um quadro resumo da hibridização, da geometria, do ângulo entre as ligações. Leonardo, você falou que ia falar sobre detergentes biodegradáveis e não biodegradáveis. Eu passei. Era para eu ter falado quando a gente falou lá das cadeias normais e ramificadas. O detergente biodegradável é aquele onde ele tem a sua estrutura hidrocarbônica de cadeia normal. O não biodegradável, de cadeia ramificada. Ok? Muito bem, pessoal. Então, eu espero ter ajudado vocês. Na descrição do vídeo, você vai encontrar questões sobre esse assunto. Mais uma vez eu peço, se inscreve no canal, dá o like, ativa o sininho, deixa seus comentários para que a gente consiga melhorar o nosso canal, ok? Valeu, galerinha. Abraço.